Recentemente eu estava assistindo um debate entre o Destiny e o Mike Enoch. Para quem não conhece, o Destiny é um progressista liberal ateu e o Mike Enoch é um cara mais da, entre aspas, alt-right. Ele é um nacionalista. E nesse debate eles chegaram num assunto racial. E para minha surpresa, o Destiny, que em debate é bem desonesto e por isso muita gente odeia ele reconheceu a importância cultural da religião e que isso era um dos motivos do colapso das comunidades brancas nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu já penso há um tempo, a importância material, a importância cultural da religião. A gente pode falar o quanto for do transcendente da metafísica, mas, parafraseando Platinho, transcendente não põe comida na mesa, transcendente não paga a conta. Mas o aspecto material, o aspecto físico, tem sido deixado de lado. Tanto que até um ateu que nem o Destiny já percebeu isso. E o estrago que isso causa. Existe uma teoria, e eu esqueci quem fez essa teoria, de que a religião é um mecanismo de sobrevivência de uma cultura. A teoria é que o principal motivo da existência de religiões é para que elas preservem a cultura de um povo por meio da fé. Isso me lembra de um negócio que eu vi uma vez que dizia que não importa se Deus existe, os humanos devem seguir uma religião ou ver o colapso da sociedade. Eu não acho que isso seja 100% verdade, até porque é uma teoria muito materialista. Mas tem uma lógica aí. No debate entre o Destiny e o Mike Enoch, o Destiny ateu estava falando como a crise dos opioides e da metanfetamina nos Estados Unidos foi causada em grande parte pelo rompimento das comunidades cristãs. E de novo, isso é tão óbvio que até um ateu percebeu isso. Eu diria que a perda da comunidade foi muito mais impactante do que a perda do cristianismo em si, pelo menos no nível material. Antes, essas pessoas tinham uma comunidade de pessoas semelhantes, amigos, família, um lar onde eles confraternizavam toda semana, um lugar onde eles se juntavam para comemorar os feriados, enfim. A realidade é que, para o ser humano médio, isso importa muito mais do que qualquer transcendente. Um simples lugar, uma comunidade onde ele se sente em casa. É claro que o abandono do transcendente também tem culpa nisso. Uma visão muito materialista acaba levando a um abandono daquilo que segura aquela comunidade junta, que aí seria o cristianismo. Mas o meu objetivo aqui é falar da importância material da religião, para explicar melhor esse aspecto cultural. Existe um fenômeno que alguns chamam de os religiosos sem fé, que é fácil de usar para explicar isso. Pensa o seguinte: numa determinada religião, eu vou usar o catolicismo para simplificar. Então, imagina um católico. Ele vai na igreja todo domingo com a família, ele vai nas festas e comemora as datas importantes. Porém, ele não realmente acredita no transcendente. Talvez ele até não acredite nem em Deus ou em salvação, mas ele segue a cultura católica à risca. Existe muita gente assim. Muita gente que tem uma dificuldade ou até uma impossibilidade de ter fé. Eu mesmo tenho uma dificuldade com isso. Mas mesmo assim, essas pessoas seguem o aspecto material, o aspecto cultural da religião. E por quê? Bom, por alguns motivos. Primeiro porque existe um senso muito forte de pertencer àquela cultura e comunidade. Um senso de proximidade com a cultura e com as pessoas que também pertencem a esse ciclo. Infelizmente, para o ser humano médio, isso vale mais do que o transcendente. Uma coisa física, uma cultura física que ele pode encostar nela, por assim dizer. Olha, por exemplo, os muçulmanos no Ocidente. Enquanto eles estavam no Oriente Médio, eles seguiam a cultura e religião islâmica, iam na mesquita, se vestiam da forma padrão, todo dia rezavam olhando para Meca, enfim. Mas chegando no Ocidente, a maioria deles parou com tudo isso. Eles deixaram de fazer essas coisas. Porque eles não faziam essas coisas por causa da religião deles. Eles não faziam por Allah. Eles faziam pela cultura. Mas agora, olha como estão os muçulmanos no Ocidente. Eles foram engolidos pelo Ocidente. Já vão até em parada gay e agora tem até casamento gay de muçulmano. Porque eles perderam a cultura. A questão é, do mesmo jeito que os muçulmanos se tornam degenerados sem a cultura islâmica, os cristãos se tornam degenerados sem a cultura cristã. Como Destiny disse, sem a cultura cristã, muitas das comunidades brancas nos Estados Unidos entraram em colapso, junto com o fenômeno da metanfetamina e dos opioides. Sem a cultura e sem a comunidade, eles se rendem ao hedonismo. Eles perdem o sentido da vida e se tornam degenerados. Isso é um dos motivos pelo qual o ateísmo leva à degeneração, pela falta da cultura e da comunidade.
Olha os países que hoje têm a maior porcentagem de ateus. Eles também são os mais degenerados, principalmente do Ocidente. O melhor exemplo disso é a Suécia. Mas como isso aconteceu? Como a Suécia ficou tão degenerada? Bom, existe uma teoria. Olha só, a cultura da Suécia foi destruída antes da religião. Houve um tempo, algumas décadas atrás, onde os suecos ainda eram religiosos, mas eles já não tinham cultura. E isso levou eles a depois perderem a religião também. Porque se você tira o laço da religião com a cultura, os dois se quebram. A teoria diz o seguinte, que foi culpa dos protestantes. Não só na Suécia, mas como nos outros países de maioria protestante. Se você olhar uma coisa, você vai perceber que os países onde antes eram maioria protestantes são os que hoje têm o maior índice de ateísmo. Por exemplo, Suécia, Inglaterra, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Estados Unidos. Enquanto os países católicos ou ortodoxos têm um índice de ateísmo muito mais baixo, tipo a Itália, Polônia, Portugal, Brasil e até a Rússia, que recuperou a religião depois da queda da União Soviética. E por que isso? Depois da Reforma Protestante, nos países que aderiram ao protestantismo, você via uma coisa, uma rejeição completa de tudo aquilo associado ao catolicismo. Boa parte das vezes porque, segundo eles, protestantes, eram coisas associadas ao paganismo. Ou seja, não só eles destruíram a cultura católica nesses países, mas também os aspectos das culturas pré-cristãs, pagãs. E esses aspectos que ainda eram preservados. Ao longo dos séculos, os protestantes foram apagando a identidade e cultura católica do povo e, mais ainda, a cultura, entre aspas, pagã. Muitas vezes, usando de um revisionismo histórico para fazer isso. Dá um exemplo da Suécia. Houve um baita revisionismo histórico em cima dos vikings, por exemplo, que são a maior figura cultural dos países da Escandinávia. Os protestantes atrelaram aos vikings e outros grupos pagãos também a imagem de serem sanguinários, degenerados e depravados. O que está errado, porque as evidências levariam você a acreditar no contrário, que os pagãos eram, na verdade, castos, valorizavam a moralidade e respeitavam seus inimigos. E qual a intenção dos protestantes fazer isso? Colocar a imagem na cabeça deles de que antes da sola escritura, antes de Lutero, eles não eram nada, eles eram animais, o que é uma grande mentira. Então, depois de séculos disso, agora eles não tinham mais nenhuma cultura. Tudo que eles tinham agora era sola escritura. E o que aconteceu? Sem a cultura, eles começam a abandonar a religião. Sem um aspecto cultural, eles perdem total interesse no transcendente. E eles se viram pro hedonismo. E a Suécia hoje? Bom, a Suécia hoje é a Suécia hoje. Não estou dizendo que os protestantes estão errados. Eu estou dizendo que a visão deles, principalmente o aspecto de sola escritura, inevitavelmente leva a uma destruição da cultura local. E que nessa destruição do aspecto cultural, as pessoas se afastam da religião. Como eu disse antes, os países que eram maioria católicos continuam maioria católicos. Os países de maioria protestantes estão cada vez mais e mais ateus. Quer ver uma diferença nítida nesse aspecto cultural? Olha uma igreja católica e uma igreja protestante. E para voltar naquela teoria de que religião seria um mecanismo de preservar culturas, o protestantismo falharia nisso. Ele não consegue preservar culturas. Mas aí entra o transcendente. E vendo como é necessário uma religião de forma cultural, fica difícil você negar a existência de um Deus. Porque se só num nível material a rejeição da religião já causa um colapso na sociedade, é quase como que se o ser humano fosse projetado para ter uma religião. Então, voltando no que o Destiny falou, para que essas comunidades sejam restauradas, é preciso um retorno a uma religião que seja condizente com a cultura local, que no caso do Ocidente poderia ser o catolicismo, e que não só preservasse o aspecto transcendente, mas como também o aspecto cultural, de forma que aqueles que não consigam acreditar em algo além ainda sigam a cultura, para que no futuro eles não entrem numa disparidade onde o niilismo e o ateísmo voltem a causar uma destruição da cultura e, por consequência, da fé. Que foi isso que resultou na degeneração que essas comunidades vivem hoje. Mesmo que a única coisa segurando essas comunidades fosse a confraternização e não o transcendente, ainda seria melhor do que ver essas comunidades destruídas pelo hedonismo.